Brasil, uma história de três Mateus. Nós tivemos agora o caso do entregador Mateus, em São Paulo, e do entregador Mateus, aqui no Rio de Janeiro. Ambos negros, ambos jovens, ambos Mateus. Eles foram vítimas de racismo, como é comum no Brasil. E a grande diferença dessa vez foram gravados os atos discriminatórios, os atos de racismo, os agressores estão sendo identificados. Eu falei 3 Mateus e não 2, porque já foi reconhecido que o agressor do jovem Mateus de São Paulo, da cidade de Valinhos, ele se chama Mateus também. Isso fala muito sobre o racismo no Brasil, como a gente debateu bastante com relação aos protestos nos Estados Unidos, frente ao assassinato, à execução de George Floyd. A gente já falou muito sobre o racismo no Brasil, como mata jovens negros todos os dias, muitos como o menino João Pedro, Miguel do Recife, que levaram bala na cabeça, levou bala na cabeça, João Pedro aqui de São Gonçalo, o menino Miguel, que foi abandonado pela patroa da sua mãe, que estava usando o serviço da sua mãe, da mãe do Miguel, durante a pandemia. E aí a gente tem agora o Mateus, que foi discriminado violentamente, estava entregando comida em um condomínio de luxo de Valinhos, São Paulo. Foi agredido verbalmente, ameaçado. A pessoa branca que o ameaçou, o outro Mateus, questionando que ele tinha inveja e falando que o Mateus teria inveja da cor dele branca e dele morar naquele condomínio. E o Mateus inteligentemente respondeu que, obviamente, é um ato racista, e perguntando se aquela pessoa branca ela tinha conseguido aquilo por méritos próprios ou por causa de pai, por causa de herança. Essa discussão volta a algo que a gente sempre fala sobre meritocracia, que existe uma confusão muito grande e uma falta de discussão, apesar de já termos lutado tanto com relação a ações afirmativas frente ao conceito de meritocracia, que tem sido usado no sistema racista brasileiro para proteger os medíocres, que acessam espaços, seja de poder ou mesmo de conhecimento, mesmo em espaços que seriam espaços de formação. Existe essa dimensão do racismo, do machismo, da LGBTfobia, de todas as discriminações, do capacitismo, mas que tenta proteger os medíocres sob um discurso meritocrático, em contradição contra uma verdadeira democracia, uma verdadeira meritocracia que seria baseada na capacidade de cada um. Então a ascensão social, principalmente no Brasil e mais ainda no sistema capitalista global, ela não é meritocrática. E o Mateus inteligentemente reagiu a isso. Começou um processo e está sendo divulgada essa questão em todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, um policial e provavelmente um segurança particular do Ilha Plaza, um shopping aqui do Rio de Janeiro, os dois sequestraram e agrediram o menino Mateus, de 18 anos, que tinha ido trocar um relógio que tinha comprado para o pai, para um presente do Dia dos Pais. Eles agrediram o menino Mateus por ser negro. Felizmente, mais uma vez, foi gravada a situação. E porque ele poderia estar morto nesse momento. E acusar uma pessoa negra é muito fácil nesse país que é estruturalmente racista. É isso que significa o estruturalmente racista, entre outras coisas. Foi dentro da loja da Renner, então ainda tem que se averiguar de onde que saíram essas pessoas, de qual esgoto, e principalmente pensar, e eu quero finalizar com essa reflexão, o quanto o desgoverno Bolsonaro ele tem relação com isso. Não com a criação do racismo, obviamente, mas como esses ratos se sentem livres para cometer qualquer forma de racismo, mais precária e bizarra como essa, até as mais sutis. Esse é mais um dos efeitos nefastos, dos sintomas da doença Bolsonaro em nosso país, que é reflexo de todo o fundamentalismo religioso que nós vivemos já há décadas, da ascensão dos milicianos, né, da perda de inteligência junto a vários militares que estão nos espaços de poder, infelizmente. É preciso retomar a inteligência nesse país, retomar um aprendizado, retomar uma reflexão séria. Nós estamos sendo destruídos enquanto país. O racismo não é péssimo, deletério somente para a população negra, para esse país, para esse futuro.
E é sobre isso que falamos, e não à toa eu estou gravando na sexta-feira, neste dia em que nós estamos, dia 10 de agosto, nós estamos praticamente alcançando, de forma subnotificada, 100 mil mortos pela Covid-19. Eu ainda não tive notícia dos dados oficiais hoje, mas é sobre isso que estamos falando. Bolsonaro conseguiu passar a meta de 30 mil mortos, que ele falou em 2012, com relação a quantos deveriam morrer na época da ditadura, pelo menos uns 30 mil, segundo eles, deviam ter morrido. Agora mais de 100 mil pessoas subnotificadas morreram. Não queremos esse projeto de genocida, lutamos contra ele há séculos nesse país, contra o racismo, e seguiremos em resistência, que as pessoas sejam responsabilizadas institucionalmente. O racismo estrutural, ele se expressa, como todas as outras discriminações, também nas instituições. As pessoas precisam ser punidas. E a gente deve seguir com um processo educacional que vai mudar a médio e longo prazo. A curto prazo, é preciso que haja justiça nesse país. E esse é o grande desafio. Num país formado por capitanias hereditárias, em que a justiça não tem sido igual para todos. Que mesmo a educação não tem sido, de fato, meritocrática, mas ideologicamente meritocrática para benefício de uma minoria, em especial branca. É sobre isso, gente. Vamos seguir em resistência.